Nós queremos saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convidamos aqueles que puderem a estar em pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5. É tão bom o vosso Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Por mim, minha turma sabe que por mim colocarei pelo menos mais uns 10 no meio da lista aí. Mas não pode, senão o tempo fica muito longo, né? Mas amém. A palavra do Senhor nos diz assim, Lucas capítulo 1, verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Vamos pular agora lá para o versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Louvado seja o nome do Senhor. Eterno Deus, queremos expressar ao Senhor mais uma vez a nossa gratidão, o nosso louvor a um Deus que está habitando no meio do teu povo. Quando te louva, nós te adoramos, Senhor, porque bom é louvar ao Senhor, bom é expressar ao Senhor a alegria que um dia nós recebemos de ti. Senhor, que a tua palavra ainda mais possa nos alegrar, nos trazendo a memória daquilo que é a essência deste Evangelho, o chamado do Senhor para as nossas vidas. Desde já, nós já queremos glorificar também pela restauração que o Senhor já operou por meio dos casais. Porque foi isso que o Senhor disse: no meio do louvor haveria restauração. E nós já podemos louvar, porque a restauração do Senhor já aconteceu. Mas somos um povo que quer sempre um pouco mais. Dá-nos mais, Senhor. Dá-nos mais da tua presença e da tua alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Fui responsabilizado a trazer uma palavra para casais. Bênção, né? Eu tentei passar a bola para as mulheres, mas ele insistiu com o convite. Amém, glória a Deus. Então eu vou voltar lá em Vale 2. Copelândia é um junto. Por causa, não, vou falar de Copelândia, calma. Vou passar o ciumento, ó. Quer falar das duas, eu vou falar. Eu falei, vou voltar lá em Vale 2, eu não fui lá em Copelândia ainda, você não me chamou. Tô brincando, me chamou muitas vezes, eu não pude ir. Eu falei, vou voltar em Vale 2, porque lá eu tirei uma foto para as crianças, eu gosto muito das crianças aqui. Inclusive, eu não sei o nome do rapazinho ali não, mas vai ser bateria, já é, né? Já estava tocando sem bateria, mas já com bateria, né? Esse aí vai ser bateria, porque aí ó, sem instrumento nenhum ele já estava aqui, ó, certinho. Que bênção, né? Mas é muita alegria. Nós estamos vivendo muita alegria porque
estamos na casa do Senhor e reunindo com os irmãos aqui. E mais alegre porque agora a casa está mais cheia, né? Os irmãos de Codelândia 1 estão aqui hoje também. Viu, pastor Guilherme? Falei dos irmãos de Codelândia 1. Glória a Deus. Só para eu ter uma ideia aqui, quem são os irmãos de Codelândia 1? Levanta a mão, por favor. Aí tem um grupo aí, ó. Bem assim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra que o Senhor revelou nesta noite, ela fala muito, embora tenha pouca informação. É por isso que ela fala muito, né? E a primeira coisa que nós podemos observar aqui é que Zacarias e Isabel eram casados, mas não se fala quase nada deles. Zacarias, um pouquinho, o profeta Ageu falou um pouquinho de Zacarias, mas muito pouco, e só a respeito da parte espiritual, né? Que é a que mais importa. E Isabel, quem quiser saber sobre ela, só tem no capítulo 1 de Lucas. Então já tem o primeiro ensino para nós aqui, para o casal. Nós devemos abrir a nossa vida só ao Senhor mesmo. Ninguém sabia nada a respeito deles. Até hoje, eu até tentei vasculhar, a gente procura, né, no Google, nas Bíblias, tudo, mas não se acha nada. Na vida do servo de Deus, na vida do varão e da irmã, quando eles têm um encontro com o Senhor, quando nós tivemos o nosso encontro com o Senhor, nós aprendemos isso, que a nossa sinceridade, a nossa particularidade, a nossa intimidade compete ao Senhor. Não compete mais a ninguém, só ao Senhor. Porque Ele é quem sonda a nossa vida e sabe de tudo a respeito dela. Embora Ele nos ensina que nós devemos confessar. Nós devemos atribuir a Ele o nosso pecado, a nossa dúvida, as nossas questões, porque Ele é quem sonda e quem nos abençoa. Quando nós falamos de Zacarias, nós falamos de um homem, embora tenha se falado pouco dele, ele fala mais a respeito de outras coisas, né? Ele também era profeta, um dos profetas menores, e ele falou muito, né? Ainda que seja um profeta menor, ele profetizou por pouco tempo, falou muito, porque ele profetizou em um período do exílio babilônico, quando o povo retornou do exílio, quando o povo começou a se voltar para o Senhor. Então, Zacarias é este profeta, ele profetizou neste período. Ele profetizou para um povo que já tinha sofrido, para um povo que já tinha sido provado, para um povo que já tinha passado por muitas coisas, mas agora a confiança estava mais forte no Senhor. Zacarias era este varão. Este homem, este marido, era Zacarias. Um homem que veio de uma linhagem sacerdotal já. Ele foi gerado no meio de sacerdotes. Vou falar de Isabel depois, mas um pouquinho dela agora ela também veio da mesma linhagem, a linhagem sacerdotal. Ambos foram gerados no meio de sacerdotes. Cresceram no meio de sacerdotes. E Zacarias, então, sendo um profeta, sendo um homem que tinha uma responsabilidade de um anúncio a fazer, né, para o povo, era algo muito sério. Ele não brincava de ser crente, até mesmo porque, como dissemos, além de profeta, ele era sacerdote. Então ele precisava dar o seu testemunho, que ele também tinha as suas atribuições, as suas ações, o seu trabalho na casa do Senhor. Porque o sacerdote, ele trabalhava na casa do Senhor. Ele tinha a sua função na casa do Senhor. As pessoas que participavam de cultos, de reuniões, de eventos naquele tempo, que entravam no templo, e viam sempre ali um sacerdote cuidando, trabalhando e fazendo alguma coisa. Eles eram pessoas que tinham a sua função
de uma responsabilidade muito grande. E ele, sendo essa pessoa, né, este varão, este homem, e a palavra diz até que ele já tinha uma idade avançada, ele orava a Deus. O que ele mais fazia era orar ao Senhor. E a sua oração, ela foi em favor da sua família. Ela foi em favor da sua esposa. Foi em favor de uma operação de milagre de Deus. Isabel, ela era estéril, não podia gerar filhos, já tinha também a sua idade avançada, e ela estava na mesma condição ali de Zacarias. Não tem nenhum histórico que conte, nenhum relato que fale de que eles discordaram. Pelo contrário, em relação a este pedido, deste milagre, da oração que Zacarias faz, Isabel, ela concorda. Ela está de acordo com aquilo que ele falava. Embora era algo muito difícil de acontecer na idade dela, e por ela ser estéril, o Senhor operar essa bênção era algo que não era comum. Já tinha acontecido. Um fato mais comum parecido com esse foi que Sara, a mesma condição, uma mulher já avançada em idade, e o Senhor operou um milagre e ela pôde gerar. Mas aqui na vida de Zacarias e Isabel, tem alguns fatos aqui que estão contextualizados na palavra, nós não lemos tudo, né? Mas que são muito interessantes. Os nomes Zacarias e Isabel, o significado deles é: Zacarias é aquele que é lembrado por Deus. Isabel é aquela que faz o juramento. Deus é o meu juramento. E eles, nesta condição de servos do Senhor, gerados do meio de sacerdotes, envolvidos com a obra de Deus, eles não tinham outra coisa a fazer a não ser buscar o Senhor. Nós dissemos aqui no início que não se tem nenhum histórico a respeito da vida pessoal deles. E gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Nós vivemos um tempo onde a informação ela tem sido apresentada de uma maneira muito rápida e de várias formas, na verdade, não só de uma maneira. Nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que está na mídia, nas redes sociais, nos encontros de amigos. São grandes oportunidades de se contar um pouco a respeito da vida pessoal. Eu creio até que o maior objetivo de tudo isso, dessas redes sociais, é este: é da divulgação da imagem pessoal. Nosso Guilherme, não estou proibindo ninguém de usar rede social aqui não, tá, irmãos? Inclusive, se procurarem lá, eu tenho uma continha lá no Instagram, só lá, né? Eu tenho uma continha, só posto coisas de igreja. Para quem gosta de coisas de igreja, eu posto lá. Raramente, uma vez a cada 6 meses ou um ano, eu não sou muito de usar não. Mas eu sigo aí a Igreja Maranata, sigo os doutores, os grupos. Mas é triste quando nós vemos alguém ali publicando a sua vida pessoal. Estou sendo muito sincero com vocês. Nós estamos falando para casais, pessoas que têm as suas intimidades e que devem ser resguardadas entre vocês dois. Ou, quem sabe, dependendo do assunto, com os filhos. Aqueles que têm os seus filhos, há assuntos que vocês podem tratar com eles. Mas há alguns assuntos que são só para casais. E o Senhor. Mais ninguém. Essa pausa que eu fiz para falar um pouco de rede social aqui, mais uma vez, não é para repreender ninguém aqui. Eu não entrei na rede social de ninguém. Bom,
ficar tranquilo. Não pediu para sua mulher, não tentei, não tem interesse em entrar. Mas quando você faz isso, o problema é quem vê e o que vê. Se você está usando para o bem, glória a Deus, mostrando ali louvores, né? A vida profissional, às vezes você usa para a vida profissional, tudo certo. Mas Zacarias e Isabel, eles tinham a sua vida muito restrita, porque eles confiaram apenas no Senhor. Às vezes, nós temos as nossas necessidades e até falamos, né, na igreja com os irmãos, olha, eu preciso que o Senhor opere uma vez na minha vida profissional, a porta se fechou. Glória a Deus, a igreja vai orar, a igreja vai interceder. Há uma enfermidade, vai ser colocado no grupo de exceção, no grupo de senhoras, no grupo das senhoras, enfim. Tudo isso vai ser administrado da melhor maneira para que o Senhor possa operar. Mas só se ouve o relato daquilo que eles faziam no templo. Porque quando você tem que confessar ao Senhor, quando você tem que falar alguma coisa com o Senhor, é no templo. É o lugar onde o Senhor reservou para o corpo. É o lugar que o Senhor separou para a igreja estar reunida como nós estamos aqui hoje. É por isso que o Senhor revelou essa ceia para os casais, este culto especial para as famílias, esta bênção que o Senhor já determinou para nós. Porque o Senhor queria que nós estivéssemos reunidos com Ele no templo, para confessar a Ele a nossa vida, para dizer para Ele o que nós precisamos. Não que Ele não saiba, Ele sabe de tudo, mas como nós já falamos aqui, né, o Senhor se agrada quando nós confessamos, quando nós falamos para Ele aquilo que está no nosso coração. Sabe aquele peso que você carrega, irmão? Muitas vezes você não pode nem abrir o seu marido, talvez. É aqui. É com o Senhor. Aleluia! Sabe aquela prova, varão? Você vive, eu vivo. Muitas vezes você não quer ser constrangido, está sendo provado, você fala, meu Deus, que hora vai passar? É aqui. Você vai colocar diante do Senhor. Mas aquilo que compete à vida do casal, aquilo que compete ao matrimônio, aquilo que Deus instituiu, porque a família é uma instituição de Deus, aquilo que Deus instituiu, aquilo que Ele um dia prometeu que seria uma bênção, deve ser uma bênção, tem que ser uma bênção, e nós viveremos essa bênção quando nós nos colocarmos na condição em que colocou aqui Zacarias e Isabel, quando nós estivermos na posição em que agrada ao Senhor. Nós somos aqui todos falhos, somos seres humanos sujeitos ao erro, ao pecado, ao engano. Mas uma coisa é você ser falho, pecador, sem o Senhor, porque não tem recurso para isso. É só a morte, o caminho à morte. Mas quando você tem o Senhor, quando o único recurso da sua vida é o Senhor, você não pode ter outro para abrir a sua intimidade, para colocar diante do Senhor a sua vida. É só o Senhor. Aconteceu aqui alguns fatos, eu vou ler como eu elenquei aqui para ficar mais fácil, né, para me lembrar. Porque eu já cheguei numa idade onde a gente não consegue lembrar de tantas coisas, né? Eu nem falei que Isabel é o nome da minha sogra. Hoje eu vou falar bem dela, mas eu falo todo dia também. Não é só hoje não. Às vezes a gente brinca, né? Falando da sogra, mas nós amamos a nossa sogra, né? Isabel e Zacarias viveram um milagre. Eles não estavam vivendo como alguém que não tinha esperança. Presta atenção. Eles não viviam como alguém, como um casal que não tinha esperança. Já sou velho, não vai acontecer mais nada na minha vida. Não. Ele até confessa disso, da idade deles. Ele fala da situação deles, porque nós aprendemos a ser assim. O servo de Deus, ele precisa ser humilde, ele precisa reconhecer quem ele é, mas ele precisa saber também, com a sua ousadia que Deus te deu, que você tem que dizer para Deus. Você tem que falar para o Senhor: Senhor, olha, eu estou assim, ó, minha vida é assim, eu sou falho nisso, aconteceu aquilo ali, mas eu estou aqui, Senhor.
Eu quero melhorar. Eu quero ter um casamento abençoado no Senhor. Eu quero ter a minha família abençoada no Senhor. O que aconteceu depois da oração de Zacarias e Isabel é que apareceu o anjo do Senhor. O anjo Gabriel, ele apareceu diante de Zacarias. Quando Zacarias orou e o Senhor ouviu a sua oração, e o Senhor disse que ele viveria um milagre, que nasceria no ventre de Isabel uma criança, ele falou assim para Zacarias: ela vai gerar, vocês vão ter um filho, mas quando ele nascer, ficarás mudo por 5 meses. Aí isso, eu não tenho tempo aqui não, mas eu acho que é isso. Por 5 meses. Eu vou achar o texto aqui para não errar. Não falou o tempo não. 5 meses é outra coisa. Calma aí. Ficarás mudo. Ele ficou mudo até o nascimento do seu filho. Imagina o que é um profeta mudo, hein? O que é um homem ouvir o anjo do Senhor, aquilo que ele foi chamado para fazer, e o Senhor fala para ele assim: ficarás mudo até o nascimento do seu filho. Quando o Senhor um dia profetizar algo para você, você não precisa ficar espalhando por aí. O Senhor falou bem assim: eu vou fazer isso na sua vida. Você vai glorificar o Senhor. Acontece muito da pessoa ouvir a voz do Senhor e depois questionar, falar assim: o Senhor falou que ia fazer isso, mas até hoje não fez. Só que o Senhor manda fazer, ele fala que vai fazer, só que ele sempre dá uma recomendação. Vou dar um exemplo aqui. O Senhor falou para mim, certa vez, eu era um jovem, o Senhor falou assim: eu vou abrir uma porta muito grande para você, mas muito grande. Só que essa porta só será aberta se você fizer isso, isso e isso. É claro que eu me lembrei que o Senhor falou que ia abrir a porta, mas o que eu nunca me esqueci era o que eu tinha que fazer para a porta ser aberta. E Zacarias, ele só precisava obedecer. Foi uma ordem do anjo do Senhor: ficarás mudo. E ele ficou mudo até o nascimento do seu filho. Ele não saiu por aí querendo anunciar a sua vida pessoal, porque a profecia que ele anunciava era a bênção que o Senhor estava separando para um povo que tinha vindo do Egito. Era as boas novas, a alegria da salvação. Era isso que ele anunciava. Agora, em relação à sua família, Zacarias, em relação à sua casa, à sua intimidade, ficarás mudo. Você não vai falar. Porque eu falei que eu vou permanecer, se essa criança vai nascer, ela vai nascer, mas você ficará mudo. Essa foi a orientação a Zacarias. Quando o anjo falou isso com ele, ele temeu ao Senhor e orou mais. O ficar mudo aqui significa dizer que ele não podia pegar uma profecia que o Senhor lançou para dentro da sua casa e ficar compartilhando ela de forma aleatória, sob qualquer pretexto que indicava condição pessoal. Ele não foi chamado para aquilo. Ele orou ao Senhor e ele temeu ao Senhor. Tudo o que o anjo falou foi tudo que foi definido. Houve um tempo e se cumpriu no tempo do Senhor. Eles não se preocuparam nem em escolher o nome do filho, porque o anjo já falou bem assim: terás um filho e ele se chamará João.
O nome já estava definido pelo Senhor. Tudo já estava definido pelo Senhor. Então realmente não precisava que Zacarias falasse mais nada. Porque um dia que o Senhor abre a sua boca, a boca de Deus, quando ela é aberta para falar com o homem, Ele não esquece de nenhum detalhe. Ele fala de tudo o que nós precisamos ouvir. Então não existe essa de você entrar no culto e sair falando assim: hoje eu fui para o culto, hoje esperava o Senhor falar isso. O que o Senhor tinha para falar, Ele falou. Talvez você não captou a mensagem. E nós precisamos estar atentos a todo o tempo do que Deus está falando conosco. Porque Deus fala através do louvor, Deus fala através da criança que está ali junto para tocar uma bateria. Deus fala conosco o tempo todo. Na oração, quando alguém se levanta para falar com o Senhor, no louvor que nós cantamos ou no louvor que nós ouvimos apenas, Deus está falando. Aleluia. Glória a Jesus. A profecia lançada pelo anjo Gabriel a Zacarias foi que ele: eu sou Gabriel. O Senhor não deixa dúvida de quem Ele é para nós, tá? Se alguém tem dúvida de quem é Deus aqui hoje, vai acabar essa dúvida. Não tem que ter dúvida de quem é o Senhor na sua vida. Você tem que saber discernir quem é o Senhor e quem não é o Senhor. Quando você ouve alguma coisa, você diz: não, olha, eu entendo que isso aqui não é do Senhor, não é do Senhor, acabou. Mas isso aqui é do Senhor, fica atento, o Senhor está falando, hein? Por isso que Ele falou: eu sou Gabriel. Você tem que saber que é o Senhor que está falando, é o Espírito do Senhor. Aleluia. Eu assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te alegres novas. E essas alegres novas atingiram o coração da família de Zacarias, de Isabel, mas de todos que estavam ali, que ouviram a profecia e a palavra do Senhor. Todos se alegraram, porque a igreja se alegra com a bênção que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão. Baterista veio de Linhares, conseguiu chegar, viu? Glória a Deus. Aleluia. Nem sei qual é a nossa mulher, vai dar tudo certo, todo mundo vai chegar. Aleluia. Vai tocar o último louvor, ou os últimos, né? Não sei. Olha, Isabel, agora sim vem até os 5 meses que eu falei, tá? Após o nascimento, até o nascimento, Zacarias se calou. Mas quando nasceu, Isabel se confiou durante 5 meses. A palavra diz que ela recebeu essa orientação de se confinar. Ninguém sabia o motivo, o que ela foi fazer dentro do seu quarto, na sua intimidade ali, sozinha, na verdade, com Deus, né? Ninguém sabia, ninguém precisava saber. João tinha nascido, João Batista tinha nascido, e ela se confinou durante 5 meses. Porque quando Deus opera um milagre na vida do servo dele, o servo dele, ele tem o seu tempo para se alegrar com o Senhor. E este tempo é profético, porque fala do ministério do Senhor Jesus. Fala daquilo que é a experiência que nós temos nessa igreja. Quem salva é Jesus. Quem opera é o Senhor. E ela tinha que testemunhar isso. Por isso que ela ficou 5 meses confinada. Gratidão no seu coração ao Senhor. E quando ela saiu dali, ela pôde olhar para todos. E ninguém questionou com ela ao final desse tempo: o que você foi fazer? Você se escondeu? Ninguém te viu mais? Não. É porque a serva do Senhor, nós estamos falando aqui para casais, né? Zacarias, no tipo varão, Isabel é a serva do Senhor. Porque a serva do Senhor, ela não aparece. Ela é simples, ela é singela, muitas vezes até oculta. É bem raro você chegar numa igreja, você nunca foi, você chegou ali, aí você participou do culto, você conheceu os irmãos, você foi embora, você não sabe quem é a esposa do pastor da igreja, quem é a esposa do ungido, quem é a esposa do diácono, quem é o nome da irmã que tocou, não tem exposição.
porque ela está confinada no Senhor. Ela está escondida no Senhor. Ela está guardando o milagre do Senhor. Ela está vivendo o milagre que o Senhor um dia operou na vida dela. O que foi fruto de um milagre que foi gerado no ventre dela, só ela sabe como é que aconteceu. Só você, minha irmã, sabe como é ser uma serva. Eu estou falando isso aqui, mas nem sei, porque eu não sou serva, né? Só você sabe. Mas quando nós, varões, esposos, olhamos para as nossas esposas, quando nós olhamos, quando o pastor olha para a irmã no meio da igreja, é assim que ele enxerga, né? Deus assim, olha aquela irmã ali espiritual, uma bênção, escondida no Senhor, vivendo o milagre dela, não querendo saber de outra coisa a não ser entregar sua vida no altar do Senhor. E tem algo aqui, para finalizar agora, está encerrando aqui. No 6º mês de gestação de Isabel, o mesmo anjo, Gabriel, que tinha aparecido para Zacarias e para Isabel, que tinha anunciado o milagre, falando que eles teriam sim um filho, que aconteceria o milagre, no 6º mês de gestação de Isabel, a barriguinha já apontando. Hoje, nesse tempo, você daria para saber o sexo da criança, né? Naquele tempo não, mas ela já soube até antes, porque o Senhor falou até o homem. Ultrassom celestial. Ultrassom celestial. Né? No 6º mês de gestação, o anjo do Senhor visita Maria. Elas eram até parentes, né? Primas. O Senhor visita Maria e ali anuncia o nascimento do Senhor Jesus. No 6º mês de gestação de Isabel, 3 meses depois nasceu Jesus. No dia em que o Senhor disse para mim e para você, no dia em que o Senhor disse para você, casal, a respeito do milagre que Ele queria operar no meio da sua família, aconteceu algo que ninguém ficou sabendo. Aconteceu algo, na verdade, que iria acontecer ainda e que está para acontecer. Para nós aqui agora, né, profeta? Que está para acontecer. 3 meses depois, nasceu. 3 meses depois, foi anunciado o nascimento do Senhor Jesus. Foi anunciado dentro da minha e da sua casa que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Glória a Deus. E que Ele está vivo e vai voltar para buscar a sua igreja. No mês que fala da nossa razão, da nossa limitação humana, que é no 6º mês, é o homem, né? Fala do homem. Acabou-se a razão, acabou tudo que era do homem, aquilo que era impossível por conta da idade deles, aquilo que era impossível por causa que Isabel era estéril, qualquer tipo de problema caiu por terra naquela hora. Qualquer coisa que era contrário à palavra do Senhor acabou. Porque Deus anunciou que Jesus está à porta. Quando Ele anunciou isso para mim e para você, nós não nos lembramos mais daquilo que era o problema na nossa vida. Por isso que o Senhor revelou nesta noite esta ceia para os casais. O Senhor deu até alguns dons que serão lidos depois, a respeito de alguns em especial aqui, né? Alguns cuidados especiais do Senhor com alguns casais. Mas para todos nós, em unanimidade, para todos nós, a operação do Espírito do Senhor que aconteceu sobre a vida de Zacarias e Isabel está sendo derramada hoje sobre nós, trazendo para nós uma palavra de esperança e dizendo que os seus sonhos eles vão se realizar porque o Senhor decretou. Os seus problemas estão encerrados aqui hoje porque o Senhor está gerando em você um novo nascimento, mas um nascimento para a vida eterna. Que Jesus está à porta. O que nós vivemos é isso. João Batista significa uma das origens desse nome, leva a tradução de a
principal tradução, né, desse nome é graça. Graça. Então nós podemos dizer que a salvação é pela graça. A salvação é pelo novo nascimento que aconteceu em nós. Milagre que Deus operou. E aconteceu antes para a família e a vida de Zacarias e Isabel. E aconteceu profeticamente depois, porque fala da vida espiritual com Deus, da eternidade com Deus. Então, se Deus está falando isso hoje com você, você tem autoridade e ousadia para falar com qualquer um lá fora, com qualquer um, do que aconteceu na sua vida sobre o novo nascimento de Jesus. Ele se calou, olha só, hein, para falar a vida dele, mas para falar daquilo que ia acontecer sobre o nascimento de Jesus, não. Aleluia! Nós precisamos entender que Deus nos chamou com um propósito. E o propósito desse evangelho que Ele nos chamou é para anunciar que Jesus vai nascer no coração de muitos aqui para frente. Essa casa vai se encher. O grande amor vai se encher. Glória a Deus! Aleluia! Nossa Porta Fruta vai se encher. Nossa Luz vai se encher. Morada do Sol vai se encher. Se tiver alguém de uma outra igreja, vai se encher lá também. Porque onde Deus promete, Deus cumpre o que Deus fala também. E Ele mandou hoje o anjo dele, que é a operação do Espírito do Senhor, que gera temor no coração de Zacarias e Isabel. Você vai sair daqui hoje temendo mais ao Senhor, amando mais a salvação do Senhor, dizendo: olha, o Senhor operou uma grande bênção em mim. Mas o que foi? Não é minha questão pessoal, não. O que Deus fez foi: Ele me deu um anúncio de que daqui a 3 meses vai acontecer algo diferente. Ao terceiro dia, né, assim nós aprendemos na escola dominical, número 3, aqui fala disso. Você quer anunciar alguma coisa? Não anuncie a sua vida no Instagram, no Facebook, e nada não.